como cidadão, a minha obrigação não é como político. Né? É de a atitude fazer que você chegar... teve com o Jânio, tem com o Jânio é a mesma com o Ricardo? Porque dizem que foi você que derrubou o Ricardo, puxou o tapete do Ricardo. E eu tô na cabeça dele agora? Fui eu que assinei a renúncia dele? Não, eu tô falando. Muito pelo contrário, ele tentou renunciar 2 vezes e eu não deixei. Ah, tem isso também? Tem. Ele queria entregar o cargo 2 vezes, eu disse, de jeito nenhum, não faça isso não. Na terceira foi que eu disse, tá bom, vai, faça. Aí ele pediu, me ajuda a sair, eu fiz, ajudo. Quer dizer que foi pela terceira vez que ele... É a terceira vez, assiste. Né? Isso aí tem testemunhas, tem pessoas que participaram dessa conversa. Ele quis entregar o cargo 3 vezes, na terceira eu mesmo não aguentei, eu disse, tá bom, entregue. Se você quer entregar, entregue. Aí a decisão é sua, eu já segurei 2 vezes, na terceira, meu filho. Ninguém tem paciência também para lidar essa inconstância. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, hoje amanhã eu não quero. Não dá para lidar, porque aí os problemas vão se acumulando e aí é penalizado o município de Petrolândia. Verdade. Não é? Então, assim, a primeira eu disse, não, calma, vamos ver aqui o que é que a gente faz. Aí, foi quando, lembra que ele deu uma respirada, feito diz a história? Ele deu uma respirada medonha, né? Acalmou o terreno, feito diz a história. Né? Porque, assim, a coisa mais natural do mundo, assiste. As pessoas, a população de maneira geral, só se sente confortável com o prefeito que está se ele procurar a opinião do prefeito que saiu. É uma coisa interessante. Né? É uma coisa interessante pra caramba. Parece que a gente tem ainda, a gente que saiu, a gente ainda tem algum poder sobre quem está com a caneta na mão. É uma coisa interessante. As pessoas acham isso, quando na verdade não é. Mas também mas também tem aquele negócio. O bom é aquele que saiu, né? Ele era criticado. Ele era criticado. Não só é em prefeitura, não. É geral. Aquele que é criticado, tá? E quando sai, rapaz, com fulano era ruim, mas tá. Tem sempre isso, né? Isso é para presidente, é para deputado. Né? Normal. É interessante, a gente sempre acha a grama do vizinho mais verde, não tem essa história? É a mesma coisa, Assis. Então, assim, isso é uma coisa natural e as pessoas vão se firmando com o tempo. Né? Por exemplo, o Jânio vai se firmando com o tempo, os dias vão passando, os meses vão passando, ela vai se firmando. Essa é a coisa mais natural do mundo. Então, resumindo tudo aqui, esse assunto. O grupo está fechado com Jane, a vez é de Jane, né? E você vai apoiar dela. Totalmente dela. Só se ela não quiser, aí é que o grupo vai... Aí o grupo que vai resolver, né? Não é ninguém individualmente. Não é você, não é Marquinhos. Não sou eu que vai resolver, não vai ser Jane que vai resolver, não vai ser Marquinhos, não vai ser vereador isolado, não. Isso é uma discussão ampla que passa internamente pelo grupo, porque assim, Assis, o direito de qualquer um ser candidato a prefeito, todo mundo tem o direito. O grande problema só é a forma, como você vai fazer, se vai ser conversando ou se vai ser dando burro em mesa. Não é? Eu sou do diálogo. Falar em grupo, Lorival, como é que você viu aí? Né? Você falou aí que Fabiano botou a faca no seu pescoço querendo ser o candidato, isso no início do seu segundo governo em 2016. Aí não deu certo, você disse, não, tem que ser o grupo. Fabiano rachou e levou 4 vereadores. E um deles está votando para o grupo agora, que é o seu Noca. Como é que você vê isso aí? Normal, na política isso é normal, Assis. Não é o desentendimento, ocorre. Não é da mesma forma. Para mim foi uma surpresa assim que eu cheguei num evento ali, eu fui fazer a reportagem, de repente eu vejo Noca no grupo. Eu digo, será que... Deixa eu me beliscar aqui, é verdade? Você já sabia que Noca ia voltar? Sim, gente já tinha me dito. Que tinha conversado com ele, olha. E ela me perguntou qual a opinião, o que é que eu achava, tal, tudo. Eu fiz, Jane, a prefeita é você. Certo? Então, assim, você tem toda a liberdade para conversar com as pessoas. Você tem toda a liberdade para trazer, reconquistar aqueles que estiveram conosco e que hoje não estão. Eu disse isso a Ricardo, da mesma forma como eu disse a Jane, assim, eu disse a Ricardo. Mas esse namoro com o Noca, quem começou a namorar primeiro? Não, Jane. Não, entenda, eu não sei se Noca procurou Jane ou se Jane procurou Noca. Eu sei que aconteceu o entendimento, tá? E assim, na política, Assis, os acordos, a construção de um palanque se passa por conversa, por diálogos, né? É um processo longo, é um processo gradual, que vai sendo feito a partir do tempo. Né? E como houve a fratura que teve em 2013, na última eleição de 2016, né? Pronto, volta em 2008. Certo? Foi porque essa eleição foi mais apertada de 2016, mas volta em 2008. Certo? Tinham pessoas que eram do nosso grupo
e que saíram do grupo. Né? Por exemplo, Tony Bila era vereador, era vinculado ao grupo de Marquinhos. Não votou em mim, votou em Domingos. Né? Nona, Agamenon Barbosa de Sá, né? Nosso noninha. Né? Nona, ele era do governo. Ele rompeu e foi para a oposição. Toninho de Eugênio, a mesma coisa. E que está de volta ao grupo também. Voltaram ao grupo. Né? E voltaram ao grupo. Porque é o seguinte, às vezes é uma má interpretação, um ruído que exista, né? Só que aquele tipo de coisa. Quando é por um bem maior, né? As pessoas também têm que diminuir os problemas para encontrar as soluções. Né? Então o Jânio tem toda a liberdade. Né? Olha, para você ver o que é conduta, ver o que é postura. Certo? Marquinhos Prefeito disputou a eleição em 2004 contra seu Amadeu. Não sei se você lembra disso. Pronto. Eu ia disputar a reeleição em 2006 para deputado, minha reeleição de deputado. Seu Amadeu me procurou para conversar comigo. O que eu disse a ele naquela época, eu disse: Amadeu, eu vou consultar uma pessoa apenas, para a gente poder avançar na conversa. Disse: quem hoje eu fiz? Marquinhos. Fui até Marquinhos, disse: Marquinhos, você vê algum problema se seu Amadeu votar em mim na minha reeleição em 2006 para deputado? Ele fez: de jeito nenhum. Você tem que ajudar a somar para você ser reeleito. Eu tive a consideração de procurar da mesma forma como o Jânio veio conversar comigo e me procurar. Porque não tem... É interessante. A fofoca e a futrica que fica dos outros, né, é dos outros. É da gente. Às vezes o camarada fica querendo a fina força colocar um contra o outro. Eu acho arretado, eu acho fantástico. Né? Tem gente na equipe que faz isso? Tem gente na própria equipe? Tem, claro. O interesse de servir ao rei é muito maior do que qualquer outra coisa, assiste. Ninguém precisa me dizer. Ninguém precisa me dizer isso não, ninguém é menino. Mas você é o rei aí nessa questão aí, porque você e Marquinhos, aqui acolá estava dizendo que você estava brigado com o Marquinhos. Sabe o que a gente fazia disso? Com esses comentários? Se embolava de rir. Desculpa o uso da palavra, mas era os abestalhados, causando a intriga e a gente se abrindo, rindo. Porque assim, por poder você não briga, poder é uma consequência. Você não pode querer passar por cima de todo mundo, de todos, para querer forçar algo que não existe. Né? Então assim, óbvio, cabe também a gente ter muito juízo, né? Ter muito juízo, muita cautela, muita transparência para lidar com esses problemas, lidar com esses problemas assim. Não deixar aqui conversinhas. Exato, é a famosa frase, né? Não emprenhar pelo ouvido. Né? A gente não pode emprenhar pelo ouvido. Né? É porque antes assim, você era brigado com o Marquinhos. Agora estão dizendo que você ia brigar com o Jânio, que de repente você botou Lorival, botou Ricardo para fora e tal. E eu que renunciei a assinar a caneta. Por mim ele ainda dava. Não tem isso, Assis. Então assim, não é? A gente não pode fomentar esse tipo de intriga. Né? Obviamente, pessoas existem, interesses individuais das pessoas existem, obviamente, em querer ser amigo do rei. Não tem a história? É melhor ser amigo do rei do que ser o rei. Né? Então, assim, tem gente que tem que viver ali na nhaca do poder mesmo, sabe? Dependendo, né? Tem gente que é assim. A gente não é. Então, se nós não somos, não tem pra que brigar com relação a isso. Né? Eu acho muito infantilidade. Claro que aqui acontece uma coisinha aqui, isso é normal também, né? Assim, se você pegar e observar, certo? Se você conversar, por exemplo, se você chamar aqui todos os ex-prefeitos de Petrolândia, né, e você pegar quem assumiu depois do outro, todos têm pontos de vistas sobre situações diferentes. Não, isso é normal. Isso é normal. Às vezes você olha assim: eita, se fosse eu faria dessa forma. Né? Mas você falando desse jeito, você não está criticando. Né? Se você ficar falando para os outros, não poderia ter feito aquilo, era para fazer isso, aí você está criticando. Agora, quando você tem a liberdade de chegar, talvez não seja melhor fazer dessa forma, aí você está ajudando. Essa função, aí a gente faz. Essa função a gente faz. Não é? E isso não é intervir, não é querer tomar a caneta dela, não. É muito pelo contrário, é querer fazer com que ela acerte. Porque ela acertando assim, você sabe quem ganha? O povo. E a gente queria. E o que interessa é o povo, não é você, não é Jânio, não é ninguém, não, é o povo. Exatamente. Se eu estava na prefeitura de Petrolândia até ontem, vamos falar dessa forma, né, eu estava gerenciando o município para quem?
para o povo. A gente quer ver o povo bem e é da mesma forma como a gente tem que colocar. Agora, precisa de muita maturidade política para isso, né? Aqui a gente tem gente madura politicamente, tem. Agora a gente tem um bocado de verdinho, né, que não consegue enxergar um pau na frente do umbigo, da vista, feita a gente diz. 8h07, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias, apresentado e comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho. E hoje o bate-papo, o programa que vai ao ar de segunda a sábado, das 6 horas e alguns minutos, até as 8h30, e ainda tem os acréscimos, né? E hoje o bate-papo, aqui vocês têm as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias de esporte, polícia, política, economia, manchete dos jornais, daqui a pouquinho ainda tem as manchetes dos jornais. E hoje o bate-papo aqui é com o Lorival Simões, ex-prefeito do município de Petrolândia por 2 mandatos e também ex-deputado estadual por 2 mandatos. Vocês que estão chegando agora na web Rádio Petrolândia, o Lorival Simões aí afirmou o seguinte, que a vez é da Janielma, ela é quem tem o direito de ser candidata daqui a 2 anos, né? Mas isso aí vai ser tudo debatido em grupo. Agora, lembra aquela minha frasezinha célebre? Discutiremos 2020 em 2020. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aliás, primeiro eu vou fazer. Você fugiu muito das minhas perguntas no tempo desse aí, né? Fugiu, mas eu sempre atrás. E olha, até isso foi para ajudar a Jane. Você sabia? Ela já sabia que eu não seria candidato, né? Porque seria injusto não avisar ela. Ela já sabia, mas era uma forma de contribuir para segurar as coisas, para as pessoas também não começarem a dispersar, Assis. Isso é estratégia política. Eu não pedi isso a Marquinhos na eleição, todo mundo pensando que ia ser Marquinhos o candidato. Ele já tinha me dito que não seria candidato. Eu pedi, Marquinhos, segura um pouquinho, não fala não, que vai ser, que não vai ser, segura. Marquinhos foi eu também, que eu arrodeei pra caramba. E o pior assim, a gente sabia que ele não queria, ele já tinha me dito, mas... Arrodeei ele pra caramba. Eu acho que faz parte do jogo, né? Eu acho que faz parte do jogo político. Falar em jogo político, Lorival, é uma pergunta em cima de uma colocação minha. Na minha opinião, as eleições de 2020, daqui a 2 anos e poucos dias, 2 anos, bota 2 anos, vai passar muito pelas eleições. Estou falando aqui de Petrolândia. Sim. Estou falando aqui de Petrolândia. Na minha opinião, aí você tem a sua, né? Claro. As eleições de 2020 aqui em Petrolândia passa por essa agora de 2018. E eu digo por quê, mas antes eu gostaria de sua opinião. Assim, é relativo. É relativo. Certo? Por quê? Vamos voltar no tempo. Certo? Vamos voltar no tempo. Se você pegar e observar, independente de quem está à frente da prefeitura, existem as parcerias que são obrigatórias. Se você tem um governante que ele tem uma visão de governo, tá entendendo? Se ele tem uma visão de preocupação com o povo pernambucano, não é que eu estou falando de governador, eu não estou falando de prefeito, eu estou falando de governador primeiro. Não, e eu estou falando assim. Se o governador tiver, digamos assim, a sabedoria, certo? E for realmente o que diz que é, ele não pode perseguir os municípios pernambucanos. Agora, se ele for mesquinho, se ele for tacanha, se ele for uma pessoa que não pensa realmente no pluri, ele não pode simplesmente excluir determinado município porque simplesmente não votou nele. Certo? Isso é muito pequeno na política, isso não cabe. Até porque é o seguinte, o camarada, para chegar governador de Pernambuco, a primeira coisa que ele tem, não pode ter esse defeito. A gente não viu o Eduardo foi eleito governador de Pernambuco, não é? Sem quase nenhum prefeito. Sem quase nenhum prefeito. E não tratou os 2006, prefeitos... Né? 2006. Não tratou os prefeitos que não votaram nele como oposição, não. Pelo contrário, ele fez um planejamento para o estado de Pernambuco onde todo o estado ganhou. É quando você tem aí pessoas que têm a envergadura para ocupar o cargo. Né? Porque não é todo mundo quer ter mandato, mas não é todo mundo que pode ter mandato. Está entendendo, Assis? Não é todo mundo que pode ter um mandato, tudo bem que a escolha é popular, né? Mas tem gente que não tem condições de ter mandato.
Você, já que você tocou no assunto aí de Eduardo Campos, né, que realmente foi um governador aí que... Fora dos padrões, fora da curva, né? Feito a gente diz. Acima da média, acima da média. Então, eu também concordo, né? Você percebeu que ele seria um candidato, um governador acima da média? Porque no primeiro turno, na primeira eleição de Eduardo Campos, no primeiro turno você apoiou, você como deputado apoiou o Mendoncinha. E no segundo turno virou para Eduardo Campos, foi não? Não. Olha. Eu dei minha palavra a Mendonça, eu cumpri minha palavra. Eu dei minha palavra, na verdade. Mas você votou em Eduardo Campos, o segundo? Não. Mas fez campanha? Não. Olha que foi. Não, eu votei em Mendonça Filho. Na eleição, pela saúde dos meus filhos, pela alma do meu pai. Eu acho que assim você acredita. Você não acredita na minha palavra, eu tenho que botar não, eu das não outras sei se eu pessoas? acredito na sua palavra. Mas que no segundo turno, daqui para... Não, votei não, Eduardo. Não votou? Não. Negativo. E ele sabia. Você não subiu no palanque, Eduardo? Não. Não subiu no palanque, mas não deu apoio, Eduardo? Não. Até onde eu sabia hoje... Você passou... 4 de... 12 anos para me perguntar isso. Hã? Você me passou 12 anos para me perguntar 4 de dezembro de 4 de outubro de 2018, né? 12 Até anos então, depois você eu tinha certeza que você tinha virado a casaca. Não. Eu dei minha Na palavra. época, você como deputado. Eu dei minha palavra, eu cumpri minha palavra. E não sou eu, não, que tinha essa certeza, não. Pois... Aí é que tá, pois vocês estão melhor do que eu sou eu não... Eu tenho a certeza do que eu fiz. E Eduardo sabia disso. A gente discutiu na época, ele governador de Pernambuco, já eleito, já empossado, estava eu, o doutor Inocêncio Oliveira, né, quando a gente foi ao encontro de Eduardo. Né, e Eduardo brabo, e eu mais brabo ainda, porque aquele negócio eu não aceito confusão pro lado de ninguém, feito diz a história. Eduardo dizia, você tinha que votar em mim, como é que você não votou em mim, tal, tudo. Eu fiz, Eduardo, eu dei minha palavra, doutor Jarbas. Você queria que fizessem você achou bonito o que fizeram na reeleição do doutor Arraes, quando o PSB tinha 148 prefeitos do PSB e não ficou com o doutor Arraes naquela época 30? Eduardo, política é em cima da palavra. Eu tinha dado minha palavra. Agora, daqui para frente, vai depender de você, não depende de mim, não. Eu estou pronto para ajudar. E vai depender de você. E você juntou, no caso, ao grupo de Eduardo? Exatamente. Após tudo, Eduardo, até porque é o seguinte, assim, eu achava, e acho ainda hoje, né, um grande desrespeito. Você tá aqui, depois mudar para ali, e pior, entre o primeiro e o segundo turno de uma eleição, em 40 dias você muda toda uma história, tudo. Acho que não é por aí, Assis. Não é, a boa política não faz dessa forma. E olha que ele me ligou, eu não posso. Eu não posso porque eu já dei minha palavra. Sabe quem é testemunha disso? Augusto Coutinho. Guga era cunhado de Mendonça, né, e estava na Assembleia Legislativa. No fim de tudo, no fim, eu acho que com Mendonça, para terminar o governo de Mendonça, eu acho que não ficou 10 deputados na Assembleia com ele. O seu grupo, na época, o grupo que ainda é hoje, votou em Mendonça. Pode perguntar Marquinhos. Ou você vai fazer essa pergunta com essa mesma cara que você fez para mim? Claro. É bom que faça, viu? Porque senão você tá alanhado comigo, feito dizer a história. Não votei eu votei em Eduardo na reeleição. Votei em Paulo Câmara na eleição. Sei. Certo? Estou votando em Paulo Câmara na eleição. Entendeu? Paulo Câmara vai ser eleito governador de Pernambuco, pode ter certeza disso. No primeiro turno, a gente vai matar logo isso. No domingo. Que é isso, rapaz? Estou lhe dizendo. Vai ter segundo turno. Para presidente. Para presidente e para governador de Pernambuco. Tem não. Não tem porque é o seguinte, Assis. Vai ter, sim. Eu não vou discutir isso com você. Mas você entende de rádio, eu entendo de política. Mas eu entendo também do próximo aí também. Mas eu só entendo disso. Então, assim, não, as pesquisas internas... Você está acreditando que o primeiro turno acaba para governo? Olha, as pesquisas internas já dão 14 pontos de frente, Assis. Né? Hoje, dos votos válidos, já dá 54%. Então, não tem muito o que discutir com relação a isso. Né? A situação, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer o reforço dos últimos dias. Não é? Então, assim, a gente que tem uma longa trajetória, eu estou na coordenação da rede de Itaparica, então informações mais precisas nós temos, certo, com relação a isso. Não é? O Estado, como um todo,
né? O estado de Pernambuco abraçou Paulo, sabe por quê? Assis, olha, a gente está num momento muito ruim. Certo? Então uma coisa chamada responsabilidade é muito importante. A gente falou aqui do Rio Grande do Sul, a gente falou do Rio de Janeiro, falamos, Minas Gerais também está uma grande confusão, Rio Grande do Norte, né? Vários e vários estados da federação não estão conseguindo pagar os fornecedores, não estão conseguindo pagar os servidores, não estão conseguindo pagar os aposentados e pensionistas. Está, na verdade, uma grande confusão. Certo? Paulo, ele teve a visão de só fazer o que dá para fazer. Porém, serviços essenciais e básicos ele tem que manter. Já que o dinheiro é curto, não está dando para fazer graça. Né? Não está dando para atender todos os pedidos que chegam. E isso gera um tremendo problema político. Né? Porque a administração de Paulo, assim, você pode achar que é brincadeira o que eu vou falar aqui. Mas a parte administrativa do governador Paulo Câmara funciona melhor do que na época de Eduardo, que foi o grande governador de Pernambuco. Talvez você não saiba disso. Né? Os avanços de Pernambuco... Paulo já estava por trás do governo da escola, não é? De Eduardo Eduardo Campos. Você quer alguns dados interessantes. Você sabe que quando você investe, o resultado aparece. Né? Foi investido em educação. Isso não foi de Paulo. Isso começou com Eduardo lá atrás. Certo? Eu ainda volto um pouquinho mais. Começou com Jarbas nas primeiras escolas de tempo integral. Acho que tem umas 2 ou 3 no governo de Jarbas, se eu não me engano. Certo? Eduardo começou a massificar o investimento. Escola em tempo integral, escolas técnicas espalhadas pelo estado de Pernambuco. Né? Vamos falar de educação. E você sabe também que quando você deixa de investir na educação, o resultado sequencialmente, ele baixa, ele cai. Isso é uma coisa natural, porque a análise é de 2 em 2 anos. Tá? Então, em 4 anos, você renova o aluno que está no ensino médio, que é o que é mais avaliado. Aliás, no ensino médio, né, que se chama agora. E veja que interessante, a qualidade do ensino e a qualidade do aluno que saiu muito melhor do que estava antes. Tanto é que Pernambuco atingiu o primeiro lugar na educação no país. Assis, o estado de São Paulo, que tem 3 vezes mais a receita do que Pernambuco, certo? Ele tem 20% da quantidade de escolas em tempo integral que nós temos. A gente está falando de São Paulo, que é a referência nacional em termos de recursos, disponibilidade financeira, é o centro cosmopolita do nosso país, né? Uma das maiores cidades do mundo. A gente está falando, né, tem a capital São Paulo como uma das maiores cidades do mundo. Então a gente está usando uma referência em termos de dimensionamento muito superior aos habitantes que nós temos em Pernambuco. Né? Chegamos em primeiro na educação no país. Permanecemos em primeiro na educação do país. Permanecemos tanto que Paulo pegou aquele programa que Eduardo tinha, que era Ganha o Mundo, né, que pegava os alunos da rede pública e mandava para fora do país. Foi algo fantástico e fantástico. Paulo continuou não. Paulo ampliou, inclusive com mais opções de países, e aumentou o número de alunos que estão indo para fora do país. Assim. É algo que a gente nunca imaginava. Eu sempre digo aqui que é algo que, por exemplo, na Velha Petrolândia, nunca ninguém imaginaria que um dia alguém aqui do sertão ia estudar fora. Pelo governo, patrocinado pelo governo, né? Eu não digo nem na velha cidade, eu digo aqui recente. Porque eu sou das antigas, né? Eu já estou voltando na Velha Petrolândia. E mesmo aqui no início da velha cidade, da nova cidade, também ninguém imaginaria. Não, ninguém imaginaria. Aí você pega a cidade, Paulo, aí mete o pai em Paulo. Chegue para esse pai, para essa mãe, ou um membro da família, de um jovem, de um adolescente, certo? Que está no sertão, né? Com toda a dificuldade do mundo, né? Conseguindo sair do país para passar 6 meses a 1 ano fora, ele volta com uma outra mentalidade. Esse jovem que está indo, Assis, ele pode voltar com uma mentalidade muito superior e ajudar, quem sabe, lá na frente, como vereador, como prefeito, como deputado, ou até como próprio governador, presidente da República. Você está fazendo um investimento de troca de cultura e de realidades distintas, que esse jovem volta completamente diferente daquele jovem que saiu daqui.
Aí você me diz que não é importante? Claro que é, Assis. Aí você diz que não foi feito nada. Na política a gente diz o seguinte: se você conseguir mudar a vida de um, você já fez uma grande coisa. Foram milhares de jovens que tiveram essa oportunidade. Era algo que não se via. Tá entendendo, Assis? Inclusive muitos aqui de Petrolândia, né? Muitos, vários. Atualmente tem um bocado aí lá Atualmente fora. tem um bocado, né, de adolescentes que estão lá fora e pergunta essa experiência. Isso só teve vez com o Eduardo e teve a ampliação com o Paulo pela sua sensibilidade como gestor. De ver que apesar com toda a dificuldade financeira que o país passa, toda a dificuldade financeira que o Estado passa, aquilo é importante. Né? Você dá uma oportunidade. Né? Então, assim, isso para mim é fantástico. Nós estamos chegando a quase 40 escolas técnicas. No governo de Paulo foi ampliado, mais 13 escolas técnicas foram entregues, e a gente está ampliando, né, espalhado em todas as regiões do nosso estado de Pernambuco, Assis. E a pessoa me dizer que não foi feito investimento em educação, né? O menor índice aos professores do estado, do município, aos pais, eu digo agora, é o menor índice de evasão. Aí as pessoas se atêm. Ah, mas Paulo não conseguiu dobrar o salário do professor conforme ele prometeu. Assis, o estado, o país, a prefeitura municipal está em condições de poder fazer isso? Não. A gente tinha um outro momento lá atrás, em 2014, quando a gente estava discutindo a eleição. Infelizmente não teve dinheiro para fazer isso. Aí as pessoas pegam isso como que ele falhou. Ora, se você hoje está empregado, está trabalhando, certo? E amanhã você perde o emprego, a viagem que você ia fazer no final do ano, você vai? Claro que não. Você não dá para prever o futuro, o que é que vai acontecer. Eu enxergava, olhava e dizia que ia acontecer, assim, torcia para que não acontecesse. Quando acontece, a gente diz, eu estava certo, mas eu não queria estar certo. Né? Então, assim, são situações que acontecem fora do controle de um prefeito, fora de um controle de um governador, fora do próprio controle de um próprio presidente da República. Então, então assim, aí você pega a educação, você fala em saúde pública, Assis, você sabe qual é o estado hoje que tem o maior índice de transplantes realizados? Pernambuco, Assis. Tem 2 unidades aéreas disponíveis espalhadas pelo estado de Pernambuco para pegar os órgãos das pessoas e levar para fazer transplante, Assis. Ei, isso não foi Eduardo não, viu? Isso foi no governo de Paulo Câmara. Aí você chega e me diga para uma pessoa que está na fila de espera para órgão, ou que já recebeu o seu órgão, chegue para a família deles e diga que isso não é importante. Mudou a vida, sabe por quê? Porque deu uma nova oportunidade de vida às pessoas. Então você acredita que as eleições terminam domingo aqui? Se Deus quiser, governador? Se Deus quiser e assim eu permitir. Eu estava e ainda estou achando que vai ter segundo turno, né? Mas respeito sua experiência, né? Sua experiência, você com certeza aí tem outros dados, né, do governo, né? Você não pode saber tudo que eu sei. Você deva ter dados aí internos, né? Sim. Mas ainda ontem eu comentei aqui que as eleições para o segundo turno aqui... Tu confia na Big Data que é feito pelo telefone, não? Eu confio em Ibope, Datafolha, e elas já dão a eleição no primeiro turno. Daqui a pouco deve estar saindo a do IPESP. Né, a pesquisa do IPESP. Não é? Então, assim... Tá bom, vamos aguardar domingo. Se Deus quiser, se eu permitir. Mas eu tenho certeza... Lorival Simões está dizendo que não vai ter segundo turno. Mas eu tenho certeza que a população de Petrolândia vai chegar no domingo e vai votar em Paulo. Você sabe por quê, Assis? 18 anos... Quem vai ser majoritário aqui em Petrolândia? Se a população de Petrolândia for consciente e pensar no Estado melhor, vai ser Paulo. Sabe por quê? Investimentos do Estado aqui em Petrolândia investiu mais no governo de Paulo do que no próprio governo de Eduardo. Quer ver uma coisa? O custo do abastecimento humano do bairro Nova Esperança, 3 milhões de reais. Governo de Paulo Câmara. Aí você vai lá e diga aquelas pessoas que hoje estão o mesmo direito de quem mora aqui na rua, estão bebendo água do São Francisco, tratada nas torneiras, nas suas casas, não estão mais dependendo de pegar no chafariz e não estão tendo mais que receber carro-pipa. Muitas e muitas vezes até se humilhando ou comprando do próprio bolso. Aí você me diga lá que não é importante. Aí você diz, mas aquele pessoal foi beneficiado, está pagando a conta. Mas o grande problema é fazer o investimento. Tudo tem uma contrapartida na vida. Aí você me vire e me diga que 3 milhões de reais,
quase 4 milhões de reais liberados para fazer o centro de tilápia, centro o abatedouro, comercialização e industrialização da tilápia. Um projeto lá de trás que a gente já vinha trabalhando há anos, Assis. Há anos. Liberado e assinado pelo governador Paulo Câmara. A escola e comandantes. Olha que coisa interessante. Eu que mandei essa matéria até para a Lúcia Xavier, sua esposa, publicar, e mandei para os blogueiros aqui de Petrolândia. A escola e comandantes vai se tornar escola em tempo integral. Ou seja, o mesmo direito das pessoas que moram aqui na zona urbana, que estudam na Escola Maria Cavalcante, que foi no governo de Paulo, ou no governo de Eduardo. Na Escola Jatobá também se tornou, e essa foi já no governo de Paulo Câmara, a diretora Audrey, e agora a Escola e Comandantes em tempo integral, Assis. Isso vai fazer com que os nossos alunos estejam mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho lá na frente. A partir do próximo ano, lá também vai ser no regime integral. Quando estavam aperreados pelos cortes da energia das estações de bombeamento, certo? Quando estavam preocupados, no dia da inauguração aqui da água do bairro Nova Esperança, eu, Jane e o governador Paulo Câmara, nós conversamos sobre isso, com relação a isso, para evitar o corte. O governador saiu daqui e foi para a agenda de Itacaratu, na volta de Itacaratu, já em Paulo Afonso, antes de decolar. Ele ligou para mim e disse: Louro, conversei com o presidente da CELP, ninguém mais corta a energia daí, até se achar uma solução. Aí você me diga que dentro dos perímetros irrigados, todos eles, da Reta, Barreiras, Apolônio Salles e Comandantes, você me diga que não tem uma atuação de Paulo Câmara para evitar que isso aconteça. Aí você vá e procure um agricultor, um homem do campo que está lá acordando cedo, 3, 4 horas da manhã, para poder trabalhar na roça, que o que ele fez não foi importante na vida dele. E a importância para a economia de Petrolândia, Assis? A gente quer governador para isso, a gente não quer governador de Pernambuco para estar desfilando, não. A gente quer governador de Pernambuco que tem um compromisso com o coletivo. Lorival, mas esses peritos irrigados aí estão muito sofridos aqui em Petrolândia. Estão sofridos pelo governo Temer. O que ele fez ao longo dos anos. Está sucateado há vários anos, assim já vem. E como está? Muito. E como esse pessoal está sofrendo. Exatamente, mas é que está. Essa gerência é do governo federal. Não é? Não, sobre o que você falou de Paulo Câmara aí, eu entrevistei Paulo Câmara também, inclusive cobrei ele, e ele falou que já tinham acertado com você, com o Jane, não sei como é, e realmente, quando foi à noite, já chegou aqui na nossa redação a notícia de que Paulo Câmara... Exato, ou seja, não é assim, aí pronto, até a turma da oposição aqui queria ser o pai da criança. Para você ver como é que são as coisas, a gente trata com o governador de Pernambuco, governador nosso aliado, do nosso partido, tanto do meu como de Jane. Eu, na coordenação da campanha de Paulo Câmara, eu queria agora, sabe o quê? Que ao invés de eles estivessem fazendo campanha para Armando Monteiro, ele vestisse a camisa de Paulo Câmara e fosse defender o nome dele, porque ele está sustentando a agricultura dentro de Petrolândia, porque não cortou energia. Aí vai ter a coragem de andar, espalhar pela região todinha, pregando o nome de um outro, onde eles devem, a sustentabilidade é o que eles têm, o que eles estão botando, o prato de comida, eles estão dependendo de Paulo Câmara por ter evitado o corte da energia. Então assim, assiste. Você cuida da base até o topo. A gente falou de saúde, a gente falou de educação, a gente falou de agricultura, a gente falou de tudo, desenvolvimento econômico aqui. Lorival, você falou aí do bairro Nova Esperança, que receberam água agora, né? Graças a Deus, finalmente. Agora, e você falou da oposição aí, aqui de Petrolândia, há 2 anos atrás você foi chamado de tatu, dentro de um buraco lá e tal, e essa água chegou, né? Eu acho que eu vou mudar meu nome, acho que eu vou dar o nome para Lorival Simões Tatu. Tatu, né? Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Olha que coisa arretada. Eu fui lá, bati os tubos, porque para mim tanto faz. Quem bateu os tubos fui eu e Caissara, mas o meu mais miudinho e outro menino, o menino desse esse macacão cavando e a gente fazendo o serviço. Né? Veja que coisa interessante. Eu fui para lá, tal tudo, não estava disputando a eleição, então sempre foi meu jeito, sempre foi esse. Né? De ver, independente de qualquer situação, tanto mandato, deputado, prefeito, o que for, eu nunca perco minha essência. Essas pessoas acharam lindo e maravilhoso. Esses que me criticaram, de me chamando de tatu, veja que coisa arretada. Há alguns anos atrás, quando estavam fazendo o saneamento e a água aqui da quadra 13, 14, da 11, da 10, quando estavam fazendo, estavam sabendo, sabe o quê? Batendo tudo com meu pai, doutor Simões. Mas ali eles não eram tatu, não.
Ali eles eram homens que queriam trabalhar. Quando eles estavam no grupo. Quando eles estavam no grupo. Quando o camarada vai para a oposição e eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez aqui, eu sou chamado de tatu. É imbecilidade, né, Assis? Tá bom, o Lorival quer mudar de nome agora, ser Lorival Simões Tatu. Ô Lorival, deixa eu passar aqui algumas perguntas aqui, tem várias aqui, mas deixa eu ver aqui. A gente, se eu não me engano, foi na abertura da entrevista aqui, do bate-papo, a gente falava aqui que hoje é dia de São Francisco, e eu até disse aqui, meu padroeiro e eu tenho mais intimidade, porque eu sou Francisco, né? Francisco de Assis Ramalho Leal, e você disse, lá em casa também tem Chico, tem seu pai, que era Francisco Simões. E meu sobrinho. Aí em cima disso tem aqui algumas colocações. Bom dia, Assis Ramalho. Hoje os parabéns vai para o nosso amigo Flávio. Aqui é o Tony Xavier, né? Bom dia, Assis. Hoje os parabéns vai para o nosso amigo Flávio em Arco Verde. Bom dia, Assis e Lorival. Meu pai também era Francisco. Então tá aí, o pai de Tony Xavier também era Francisco. Deixa eu dar uma entradinha aqui também, mais zaps chegando por aqui. Então, na verdade, eu e o Tony somos filhos de Francisco, né? Filhos de Francisco, exatamente, né? Exatamente. Olha, vamos seguindo aqui o programa Acordando com as Notícias. Bom dia, Assis Ramalho. Assis, falando de Ricardo ainda, lá vem Ricardo aqui de novo, hein? Pergunto, ele não solicitou nenhum tipo de ajuda para saber como era o funcionamento da máquina pública? Ou seja, algumas dicas de como iniciar a gestão? Pergunte aí a Lorival, é o Edisandro. Eu dei... Bom dia, meu velho. Eu dei, digamos assim, antes de sair da gestão, né, com a equipe de transição dele, nós passamos a situação do município, tudo, né? Como é que estava a situação do município com relação a tudo, finanças, patrimônio, tudo, porque existe, além de ser o correto a fazer, existe uma determinação legal para isso, né? E obviamente eu e ele sozinho, eu e ele na época com Luiz, que era da contabilidade, né? Marconi, que era o financeiro, que era o meu secretário de finanças, nós passamos para ele e tivemos uma conversa muito dura com relação ao município, sobre a situação da receita, a queda de receita, as dificuldades da gestão, né? Eu acho que ele pensou que a gente estava mentindo. Só pode. Mas... Ele, Ricardo? Eu acho que ele pensou que a gente estava mentindo, que não era daquele jeito, né? Porque assim, muita coisa... você pode fazer muita coisa, mas quase nada você pode fazer. É interessante em gestão pública, né? E a situação financeira do município a gente passou para ele. Depois, com alguns meses, lá para abril, maio, quando ele me procurou, que... a gente falava eventualmente sobre algum problema, ele perguntava, eu respondia. Um contato com o secretário, com alguém, tal, tudo, ele ligava para mim, eu fazia o contato para ele ir. Agora, o que ele estava fazendo lá, nem me pergunte, que eu também não sei. Depois, lá para março, abril, maio, foi que ele ligou para mim para a gente ter uma longa conversa, certo? Ou seja, de janeiro a abril, maio, ele andou com, digamos assim, ele fez... né, sozinho também, não perguntou, e eu também não ia estar me oferecendo nem definindo problema de prefeitura, né? Muito pelo contrário, eu estava cansado de tanto estresse, feito diz a história, né? E ele tocou o barco sozinho, não é? Quando ele me procurou, dei algumas orientações, depois procurou novamente e dei algumas orientações em termos de gestão, porque aquele negócio, ele já estava ladeira abaixo, feito diz a história, né? Já estava numa situação muito complicada, a situação administrativa política dele. Foi aí quando voltou Janilde para a Secretaria da Administração, entendeu? E mais algumas mudanças de peças dentro da gestão. Uma coisa que eu nunca entendi foi tirar a Jane da lei. Janilde, essa que você citou aí. Bom, você sabe disso. O que eu sei, você sabe muito mais. Sim. E Jane sabia todos os caminhos das pedras ali, Sim. sabe tudo. Você sabe disso. Sim, várias outras pessoas. Né? Não era para ela. Várias outras pessoas. Mas aí eu assim, já fiz essas colocações aqui. Cada Toca um tem sua forma de querer conduzir o processo, né? Enfim. E ele, obviamente, ele andou com as próprias pernas dele. Tanto é que deu no que deu. Talvez se tivesse ouvido, tivesse procurado, tivesse sentado para conversar, porque isso não é feio, sabe? Né? Feio é você destratar as pessoas e não respeitar, isso é feio. Agora, você não sentar para conversar, tal tudo, não é que a gente vai dizer, ó, faça isso, ou faça aquilo, não. Né? É feito camarada que brigou com a mulher, que procura um amigo para conversar. O cara vai aconselhar, agora o camarada não vai dizer o que o cara vai fazer, vai aconselhar.
Não é? É a mesma situação. A gente Então, diz, mas a gente diz o que poderia ser feito, o que visse, que identificasse, tal, tudo. E obviamente aí depende do camarada querer fazer. E aí ninguém obriga ninguém a fazer o que não quer. Então, está respondido aí a... mas nenhum tipo de intervenção minha, nem no governo de Ricardo e nem no governo de Jane. Não há intervenção. Há o pedido de opinião mais intenso e ponderação com relação com Jane, que a gente também tem mais intimidade, né? Tanto com ela, tanto com o Marquinhos, né? Obviamente, né? A intimidade dá essa, digamos assim, dá essa liberdade maior de você perguntar, não é? E obviamente a gente dá uma opinião como os secretários dão uma opinião, os amigos dela dão uma opinião, e obviamente aí ela tira mais ou menos o que ela vai fazer. E detalhe, não é só todos os assuntos, são assuntos específicos, né? Porque já pensou? Tem coisa pior? Isso. Não, de jeito nenhum. Né? Ela tem toda a liberdade, né, para manter a equipe de Ricardo. Se amanhã ela quiser mudar a equipe, né, se quiser fazer um ajuste, aí depende da vontade dela. Tem algumas peças que precisam ser apertadas. Não mexeu muito não, né, no time de Ricardo não, né? Mexeu em quem? Não mexeu não. Mexeu em ninguém. Houve algumas trocas, no caso, Jane voltou, né? No caso não é a Janielma prefeita não, no caso... Não, Jane voltou com o Ricardo. Já foi com o Ricardo, Foi com já Ricardo. No fizinho da... Foi. Mas Ricardo afastou ela. Não, Ricardo não chamou ela em janeiro. É diferente. Mas ficou... Chamou em junho, se o Divino Espírito Santo... Demorou muito, né? Demorou muito. Aí quem está dizendo é você. Não, eu Pra já mim, fiz... você deveria nem ter tirado... Eu já fiz essa colocação aqui. Fiz durante o governo de Ricardo e fiz depois, né? Eu tenho direito à minha Não, é um opinião. excelente profissional, assim como todos os outros, né? É. Na época, quando todos trabalhavam comigo, assim, os meus ex-secretários, né, todos eles tinham o compromisso de trabalhar, o compromisso de pensar Petrolândia, né? Todos me ajudaram, né? Não só os secretários, todos os funcionários contratados, comissionados, né? O pessoal efetivo, aquelas pessoas que me ajudaram ao longo da gestão. Eu agradeci na transmissão de cargo para o prefeito Ricardo, que se não fosse eles, eu não tinha conseguido concluir as coisas que nós começamos, nem muito menos ter deixado uma situação redonda para o município de Petrolândia, adimplente em todos os sentidos. Ok. Um abraço aí para o Edissandro, né? Tá aí, Um abraço, Edissandro. O Lorival Simões respondeu a sua pergunta. Tem mais Chico aqui, viu, Lorival? Primeiramente aqui tem gente aniversariando, vem lá de Arco Verde, é o Flávio. Alô Flávio, bom dia, ouvinte cativo aí do Acordando com as Notícias. Olha, chegou o dia, quero agradecer a Deus por esta dávida, afinal chegar aos 50 anos, olha aí, não foi fácil, mas estou aqui firme, forte e com muita alegria para distribuir a todos. Sou muito grato pela família que tenho e pelos amigos que conquistei ao longo desta caminhada. Um ótimo feriado a todos os amigos de Petrolândia. Tá mandando um abraço aqui para você, Lorival. Devo lembrar que meu nome seria Francisco, tá bem? Chegou mais um Francisco aqui. Devo lembrar que meu nome seria Francisco. Parabéns, muita paz, muita saúde. É o Flávio lá de Arco Verde, né? Deus, mas por uma superstição do meu pai, ele não fez. Mas essa história contarei em breve aí no seu programa. Então tá aí. Ficou Flávio mesmo, não foi Francisco não. Valeu, Flávio. Um abraço aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Flávio é uma figura. Bom dia, Assis. Esse aqui é lá da Agrovila 6. Vamos lá. Bom dia, Assis Ramalho. É o Isaías, né? E todos os ouvintes ligados na web Rádio Petrolândia. Assis, manda um alô para Urura e Barros, a voz padrão de Petrolândia. Ele passou por aqui suando esses dias. É um batalhador, é uma voz... Eu, Genilson, aqui ligado na web Rádio Petrolândia, ouvindo a entrevista aí com o Lorival, o pessoal lá da Agrovila 6 do Limão. Fala em Genilson, ele foi eleito novo presidente, é o vizinho de Isaías aí da Agrovila 6, ele foi eleito novo presidente, estamos falando aqui de presidente, governador e tal, e Lorival disse que não vai ter segundo turno para Pernambuco, mas o Genilson, eu quero parabenizar aí o Genilson, ele foi eleito aí novo sócio da Associação dos Veteranos Desportistas de Petrolândia. Mas há quem queira impugnar. Peraí, mas estão querendo impugnar a eleição de Genilson. Disse que ele comprou o voto lá por cebola, né? Deu um esquilo de cebola lá, cada. Disse que ele é
Eu volto lá com cebola, né? Vamos. Não, é um bom rapaz, é uma pessoa de Deus. É uma figura, Janilson é uma figura. Cara bom. Um abraço aí. A brincadeira faz parte. Mas parabéns, Janilson, parabéns. Não é aquela história, o cara perde o amigo, mas não perde a piada. É verdade, é verdade. Valeu, Isaías, um abraço aí para vocês aí ligados no programa Acordando com as Notícias. Lorival, mais um aqui pra gente encerrar, tocar outros assuntos aí. Essa aqui vem pancada aí, viu, Lorival? Tá com lombo aí. Como é que tá o lombo aí? Tá um lombo descansado de 2 anos. Agora também é o seguinte, eu não preciso mais medir palavra, né? Pra dizer a história. Não é bem assim não. Até porque essa pessoa aqui que está mandando isso é uma pessoa bastante equilibrada, educadora, é lá do Comandantes, né? É a Marinalva, né? A professora Marinalva, né? Gente boa. Eu nem li, vou ler agora, né? Mas antes de eu ler aqui, eu digo isso, Lorival, porque ela sempre ouve o programa, ela sempre participa aqui, e ela faz crítica, mas as críticas delas é em cima de coisa real, né? Não é aquelas futricas, não. Não é futrica. Não é futrica, não. É a chamada crítica boa, a crítica construtiva. Então vamos lá, né? Deixa aqui, eu ler aqui. Escutando essa entrevista, entendo que, assim como o Lorival está colocando, quem não apoiou o presidente eleito não recebe ajuda federal. Isso deve valer também para as comunidades. Se a maioria não apoiou o prefeito, também passará 4 anos sem receber nada. A Agrovila 5 dos Mandantes está abandonada faz tempo. E eu que pensava que, uma vez eleito o prefeito, era para todos. Lê do engano, mas passado o período eleitoral, vamos reivindicar pela nossa água potável. Direito básico do cidadão. Tá aí, uma colocação da Marinalva. Os problemas. Bom dia, Marinalva, tudo bem? Não, primeiramente, Assis, eu acredito que falte sentar um pouco, com calma, para tratar dos assuntos. A grande verdade é essa. Algumas coisas que eu sei que estão em andamento, está havendo agora um reforço no Limão e no Mandante, da disponibilidade hídrica, uma emenda inclusive de Alberto Feitosa, para equacionar a Agrovila 9 e 10 do Limão. Da mesma forma, como a gente vê a recuperação da estrada, a perfuração de poços artesianos em várias comunidades rurais em parceria com o INCRA, o pissarramento da estrada principal do Januário Moreira,